Sejam bem-vindos à segunda temporada do Habitability, um podcast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Os nossos convidados de hoje vão falar sobre consumo sustentável, e consumo aqui é um tema muito abrangente. Bruno Yamanaka, engenheiro ambiental especialista em conteúdos no Instituto Acatu. Bruno, bem-vindo ao Habitability. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Temos muito o que conversar. Andréa Mendonça, especialista em estratégia de negócio, ESG e projetos de impacto. Tem uma trajetória profissional aqui no marketing e nos negócios muito interessante. Obrigado, viu, pela presença. Obrigada a você pelo convite, prazer estar aqui contigo. A gente tem uma composição aqui muito legal. Um especialista que está imerso nesse mundo. Aliás, um engenheiro que cuida de conteúdo. Inicialmente, eu fiquei até pensando, né? Geralmente é um jornalista que faz isso, mas eu gostei muito desse aspecto, né? E você está imerso e eu acho que o Instituto Acatu traz muita representatividade nesse sentido, né? De trazer as discussões. E a Andréa tem aí na trajetória, um início muito conectado com sustentabilidade, depois marketing, comunicação e agora sustentabilidade, tudo se conectando. Então a gente tem um equilíbrio muito legal aqui. Bruno, eu vou começar com você. Assim, primeiro, um engenheiro ambiental que cuida de conteúdo, como foi? Que conexão é essa? Então, na verdade, sempre, desde ali da época da faculdade e depois do estágio, eu tinha ali a engenharia, né, como um foco principal. Fiz estágio na parte de resíduos, assim, bem como um engenheiro ambiental mesmo. E depois acabei vindo pro terceiro setor, assim, olhando um pouco mais nessa questão de sustentabilidade do consumidor, e foi isso que me despertou ali um interesse muito grande, e onde eu me encontrei podendo unir, assim, esses dois lados, né? Por um lado, tem o lado ainda da engenharia, assim, eu gosto bastante de cálculo de dados ali, né? Às vezes de mexer com número mesmo, mas eu também gosto agora dessa parte de conteúdos ali, de você poder ali ver mais ou menos, né, o que você tá, não só o dado em si, mas como que você consegue transformar aquilo numa informação de fato, né, transformar aquilo para diferentes públicos, né, então assim, nessa breve carreira aí que eu tenho, eu consegui aí encontrar por acaso mesmo, né, essas duas áreas, essa harmonia entre essas duas áreas, então é onde eu tenho o prazer aí de poder trabalhar principalmente também com pesquisa, assim, quando a gente fala desde ali de analisar aqueles dados mais brutos, até na hora da gente também mostrar, né, se a gente está falando com um consumidor mais comum, como que a gente vai falar aquilo de uma forma que ele consiga entender. Então, acabei encontrando aí essa harmonia e é o que eu venho me imergindo cada vez mais nos últimos anos. Essa mentalidade da engenharia é super importante, né? Você mencionou pesquisa, aqui a gente está falando de muitos dados. Sem dado você não consegue prevenir e conscientizar, né? Muito legal. E aí, a gente já falou muito nos bastidores aqui da tua relação com o marketing, né? Mas como foi isso, assim? Primeiro, o olhar de sustentabilidade, depois o marketing. Como que foi essa junção de elementos que desaguaram agora nesse olhar de investimento para impacto? Então, o primeiro contato que eu tive com sustentabilidade foi em 2006. Eu trabalhava na Tetra Pak, no marketing, e eu participei de um seminário que, né, enfim, falava de economia circular. A Tetra Pak tinha um grande trabalho já na época por conta da reciclabilidade das embalagens, que é feito até hoje. E eu trabalhei muito em parceria na época com o departamento de meio ambiente, chamava até na época, ficava lá na fábrica. Departamento de meio ambiente. Ficava lá na fábrica e eu juntei mesmo, assim, os departamentos. A gente fez vários cases legais, assim, né, o marketing, comunicação, levando todo esse trabalho que era feito de meio ambiente como conteúdo, e foi muito legal. E aquilo fez muito sentido pra mim, o que eu aprendi, até essa pessoa que me ensinou muito sobre economia circular, ela é muito presente na minha vida até hoje. E fez tudo muito sentido pra mim. Eu acho que eu levei isso pra minha vida. Minha mãe também já tinha uma consciência, a gente já consumia produtos naturais, orgânicos na minha casa. Acho que a gente foi meio que early adopter nesse quesito. E fui levando pra minha vida, acho que sempre buscando mais informações. Nas outras funções, enfim, depois, né, mudei para outras empresas, fui crescendo na carreira e sempre levando. Tanto que hoje, às vezes, eu encontro pessoas que trabalharam comigo, que eu conto que eu tô fazendo, eu falo, nossa, você sempre foi assim, né? Sabe assim, então, realmente, é uma verdade. Eu acho que eu queria até ter parado ou ter saído do mundo corporativo antes para só trabalhar com projetos de impacto. Mas, enfim, faltava coragem, talvez, maturidade. E
acho que a hora certa chegou, o mercado também tá mais maduro. E na minha última função executiva, até que foi quando a gente se conheceu, eu já acumulava, né, marketing, comunicação, toda a parte comercial e o ESG na empresa. Então foi um movimento que eu fui fazendo e hoje tô muito feliz, assim, de poder... Eu falo que eu só sento para conversar se for pra gente falar sobre fazer o mundo, o planeta melhor, um pouquinho melhor amanhã. Aqui tem um aspecto bastante interessante. Não estamos falando de algo novo, né? Departamento de Meio Ambiente, a gente está falando de uma perspectiva de década. Me chamou a atenção nessa trajetória da André essa conexão propósito e o lado prático da coisa, né? O lado da engenharia. No seu caso, como que é? Como que... Falamos sobre engenharia, sobre o lado analítico, mas tem muito propósito aqui quando a gente conversa, né? Como que é? Como que no dia a dia você lida com isso? Propósito e engenharia, e números? Então, na verdade, né, puxando um pouquinho na questão do propósito, eu entrei na engenharia, mas também já na engenharia ambiental, porque eu já me via muito em alguma coisa voltado para o meio ambiente, né? Se eu fosse ali, há uns anos atrás, na área de meio ambiente, né, ou de sustentabilidade, eu já via esse sentido voltado ali para a sustentabilidade. Mas quando a gente fala ali de engenharia, né, de números, o que eu vejo mesmo como principal propósito é a gente trazer ali, principalmente quando a gente fala de dado, né, a gente tentar trazer, ou pelo menos o que o consumidor sente, o que o consumidor demanda, a gente conseguir mostrar, implementar isso de fato para as pessoas, mas pensando até no sentido ali qual que é a diferença dessa ação, da intenção, né? Então a gente pegar o que a gente consegue ali, porque muitas vezes quando a gente trabalha com dados, com números, às vezes a gente fica em universos distintos, né? Quando a gente vai falar com o consumidor é uma forma, a comunicação é uma forma, mas quando a gente está falando com dados ali, quando a gente está falando em números, etc., às vezes departamentos diferentes. Então, assim, eu vejo como um propósito de tentar alinhar isso e de trazer tudo que a gente consegue extrair dessas informações, né? Usando ali o lado da engenharia, de fato, seja vendo tendências, seja vendo o que está mais acontecendo, o que está mais presente, e trazendo para esse lado da sustentabilidade justamente para a gente conseguir entender melhor isso, como vocês comentaram, não é algo que surgiu ontem, antes de ontem, né? Tá aí por muito tempo, mas a gente ainda vê que para muita gente ainda é um bicho de 7 cabeças aí, é um conceito que alguns não sabem como compreender direito. Então eu gosto de trazer também números, né, esse lado mais da engenharia, justamente para dar mais embasamento e mostrar, ó, consigo te explicar aqui de uma forma, se não der dessa forma, então vamos tentar de outras formas aqui. A gente tem um leque de opções, né, de direções para a gente tentar criar aí uma consciência disso, de entender mais esse conceito e aproveitar que realmente a gente tem aí uma infinidade de acesso à informação mesmo para a gente conseguir consolidar isso e caminhar mesmo numa direção. Afinal, para você fazer valer o propósito, você precisa trazer argumentos, né? E falar a linguagem do negócio também. Aqui tem um outro aspecto muito importante. E no exemplo de vocês dois, o propósito está muito alinhado ali no início, né? E muitos profissionais hoje associados a essa área, foi isso, né? Eu tenho um propósito, eu gosto disso. Só que e aí a gente olhava muito de maneira separada, né? As pessoas da parte de sustentabilidade. Hoje não, hoje tá associado a tudo, né? Um profissional, uma liderança de negócio, de tecnologia, precisa ter essa conexão. E aí eu acho que isso entra um pouco no que você falou, né? Sobre o amadurecimento desse ecossistema, né? Faz sentido levar a sustentabilidade para além do nicho? Super. Na verdade, no passado, né, tinha aquela história da filantropia, aquela coisa, quem faz o bem, faz trabalho social, faz doação, é quem tem, né, um coração maior, quem tem... Isso foi amadurecendo, né, o marketing de causa, então você fazer uma ação com causa, né, já foi levando mais pro corporativo, para as marcas. Acho que a gente foi amadurecendo e hoje a gente está num estágio que, assim, as empresas e as marcas, elas existem para fazer o mundo melhor. Então, assim, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de mindset, de cultura, de que a gente precisa, não tem outro planeta, a gente precisa regenerar. Não é nem só a gente se responsabilizar pelo impacto que a gente deixa, é a gente regenerar o que a gente já destruiu e as gerações passadas destruíram. Então, acho que é esse momento que a gente está vivendo. A gente não tem mais desculpa para não ter consciência, né? A informação está aí, e a gente precisa
fazer o nosso papel. E aí, pegando um pouco o gancho do que da questão dos dados, assim, a gente sempre fala que não existe E e S se não tem o G, né? Então, os dados entram muito nesse sentido, assim, não adianta você doar para uma ação de reciclagem, não adianta você doar para uma ação social se você não mede o impacto disso. Não é SG se você não consegue medir o impacto que você deixou, né? Tudo que a gente faz tem um impacto. Essa água, para chegar aqui nesse copo, deixou um rastro. Ele pode ser negativo, positivo, ele pode ser compensado, né? Tem um monte... qual é a consciência que a gente tem sobre tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Então é uma cultura, é um mindset. E tá associado a todo o ecossistema, né? A água, ela para chegar, ela envolveu pessoas de todas as áreas possíveis aqui. Essa reflexão sobre o ESG, e aí eu acho que é parte importante da nossa conversa, e no seu caso vocês lidam com empresas, com pessoas, com todo o ecossistema. Por que nesse momento, e aí, primeiro, se você concorda com essa parte do amadurecimento, mas por que nesse momento a gente tem projetos mais concretos, a gente tem uma participação das empresas diferente do passado, né? A gente tinha casos ali que a sustentabilidade era um elemento de marketing, né? Tinham, de fato, ações vazias. Agora é métrica, é resultado, é balanço. O que você percebe nessa relação empresas, ESG e sustentabilidade? Olha, eu acho que vem aí, como ela comentou, um amadurecimento. A gente fala aqui de um tema que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir realizar todas as ações possíveis, tanto como empresa, tanto como consumidores, né? A gente vê que ao longo dos anos, né, é um tema muito antigo, mas que ele foi demorando ali para entrar no ritmo de fato, e aos poucos ele vem entrando cada vez mais. E atualmente a gente tem, de fato, a gente tem ali muita pressão de mercado, a gente tem métricas ali que estão cada vez mais trazendo isso à tona e dando destaque para isso. Mas também tem um ponto bastante interessante do lado do consumidor, é que o consumidor também, como responsabilidade dele, também está demandando das empresas, como ela comentou, que as empresas têm o papel ali a cumprir de fazer o mundo melhor, a comunidade no entorno melhor e etc., a sociedade como um todo. Os consumidores também veem esse papel. Então, tem uma pressão muito grande dos consumidores, principalmente quando a gente fala, né, dos mais jovens que estão ali, às vezes, mais atrelados a algumas marcas que eles se identificam mais, ou eles começam a ter ali uma percepção, não simplesmente por ter aquilo, mas de fato se identificar com aquilo que eles estão consumindo, com aquele serviço que eles estão acessando. Eles passam, então, a demandar das empresas que elas sejam mais éticas, que elas tratem os funcionários da melhor forma possível, que elas reduzam os impactos no meio ambiente, que elas tenham iniciativas de economia circular ali, que elas tratem os resíduos, enfim. Uma infinidade de questões que entram aí nessa questão do ESG, ou seja, a gente tem esses consumidores, então, batendo na porta ali cada vez mais e tendo acesso a algumas informações que antigamente a gente não tinha. Então, esse consumidor ele está olhando ali e com acesso à informação que a gente tem, a quantidade de marcas que a gente tem cada vez mais consumidores olhando e dizendo, bom, eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com essa marca, eu tenho outras marcas que eu me identifico mais. Então, as empresas elas estão tendo essa pressão cada vez maior de ver o consumidor optando por aquelas marcas que realmente mostram ali um propósito, mostram ações concretas e divulgam isso de forma transparente, né? Então, a gente tem aí essa pressão forte do consumidor, porque ele tem esse poder no ato de consumo dele, de poder ele, mostrar o que ele está demandando, o que ele apoia de fato ali naquele ato de consumo, né? A gente gosta de falar que não é simplesmente por consumir, o ato de consumo também é um poder de decisão que você tem muito grande, afinal você consome essa água, você está apoiando ali a empresa que produziu essa água, a empresa que produziu a embalagem dessa água, etc. Então, tem uma cadeia imensa por trás, né? Então, quando a gente fala dessas ações cada vez mais concretas, a gente está falando aí do consumidor também cada vez mais batendo na porta e dizendo, é isso com que eu me identifico e cada vez menos deixando passar esses deslizes dessas empresas e essa falta de ação também. Juntando o que o Bruno está falando em relação à pressão das pessoas e aquilo que você comentou que uma empresa precisa fazer um mundo melhor, e isso você acompanhou muito nos bastidores, né, como profissional de marketing. O quanto que essa pressão de fato vai transformando processos,
a forma das empresas se comunicarem, a verdade nessa conexão da comunicação com os projetos ali, porque me parece que houve uma aproximação também entre o marketing e a comunicação e todas as outras áreas envolvidas aqui numa empresa, né? Sim. Acho que também hoje, como o Bruno estava falando, a comunicação, a informação está na rede, os consumidores têm acesso. Então, não adianta também você... Né, o que todo mundo fala, né, o greenwashing, né? Não adianta você falar, faz uma campanha, abraça uma causa linda e daqui a pouco tá aqui maltratando os funcionários, poluindo o rio do lado da sua fábrica, né? Isso também a gente não tem mais espaço para isso. Então, o acesso à informação tá aí. Por outro lado, o marketing, a comunicação, tem uma responsabilidade muito maior, né? Que primeiro que é cuidar para que tudo isso esteja harmônico, né? Para que você esteja comunicando uma coisa que de fato você está entregando, né? Outra coisa que muito se fala é o tal do walk the talk. Não adianta você falar uma coisa e você ser outra, né? Inclusive isso vale para mim, para você e para as marcas, né? Vale para todo mundo. Você falar, você pensar, agir... Você pensar, falar e agir com consistência, eu falo, né? Adoro pessoas que pensam, agem e falam, né? Pensam, falam e agem com consistência. E isso comunica muito, né? Comunica muito. Então, na verdade, o que eu falo muito também é que a comunicação, né? Então, assim, uma embalagem, uma propaganda, uma mensagem também é uma forma de educação do consumidor. Então, é uma troca. Ao mesmo tempo que o consumidor cobra... a marca também tem o poder de educar o consumidor. Então, é uma troca. A gente fala que é um lugar de diálogo, né? Então, tem aqui um consumidor cobrando e tem aqui uma marca com o poder de educar outros consumidores que ainda não estão conscientes. Uma embalagem é uma possibilidade de educar. A gente pega marcas já conscientes que usam a embalagem para educar, meça aqui a minha pegada, né? Entenda o que está por trás, por onde passou a sua comida, né? Então, acho que tem todo um ambiente hoje muito propício para essa troca e para essa possibilidade de evoluirmos todos juntos, né? Marcas, empresas, consumidores. E não é à toa que quando a gente olha para o ecossistema das empresas, o marketing, muitas posições de marketing se conectaram com o ESG, muitos profissionais de marketing acabaram ficando com a área também de ESG. ESG e comunicação é uma relação direta aqui, né? O que eu faço e o que eu comunico. Bruno, você trouxe o elemento geracional, é que eu acho que tem talvez um dos maiores mitos, mas um elemento muito importante da nossa conversa, geração. De fato, tá associada à geração, assim, a consciência, ela tá associada à geração ou isso é um mito, né? Quando a gente olha para Gen Z, para outros recortes aqui, de fato tem uma mudança ou a gente acha que tem, no caso eu que tô fora? Não, de fato, quando a gente olha em pesquisas que a gente realiza no próprio Instituto e outras pesquisas também, a gente vê diferença de comportamentos entre as gerações, principalmente se a gente pega as gerações dos extremos, né? Porque, por um lado, você tem ali uma geração mais antiga que já tem muito consolidado os hábitos, os comportamentos de anos e anos, que vem de uma cultura de lá atrás que tinha um cotidiano diferente de hoje em dia. E hoje você tem ali essa geração mais jovem que, por exemplo, é muito mais ligada, que já tem mais acesso em redes sociais, já consegue acessar uma infinidade de serviços, já tem ali, quando a gente costuma ver bastante, né? Como algumas gerações eram muito voltadas, por exemplo, no trabalho para a produtividade, e hoje a gente já tem as gerações mais jovens que já começam a olhar também para o bem-estar, ou seja, não é justamente a produtividade e a remuneração, elas já começam a olhar também ali o que vai fazer bem para elas, com o que elas vão se identificar, né? Então, quando a gente pega essas gerações, é claro que a gente está envolvendo ali muitas pessoas, a gente tem uma infinidade de casos, mas a gente já consegue ver as pessoas, os mais jovens realmente tendo ali mais uma consciência em si de optando, não, eu me identifico mais com isso, é isso que eu quero seguir, a gente consegue ver cada vez mais, né? Mesmo quando a gente fala ali em ações, em protestos e etc., a gente vê os jovens defendendo causas que eles acreditam, enquanto os mais velhos, muitos já têm ali, como eu comentei, a cultura ali, os hábitos consolidados, então eles já têm essa crença há muito tempo e a gente sabe que um hábito, essa crença é bem difícil de mudar ao longo do tempo, né? Então esses jovens, como eles
criaram recentemente, né, esses comportamentos, então a gente consegue ver uma diferença aí nessa consciência, mas eu acredito que muito por conta dessa questão de acesso à informação, dessa comunicação, por exemplo, os jovens de hoje que começam a ver ESG e essas iniciativas, há 20, 30 anos atrás era completamente diferente, né? As ações que de fato eram feitas, eram implementadas, né? Como a Andrea comentou, que foi em 2006 lá que ela começou a ver o departamento de meio ambiente. Hoje a gente já fala de sustentabilidade aí, não só o meio ambiente, abrangendo a empresa toda, muito ligado com a área de marketing, de comunicação, então a gente fala de um contexto bastante diferente. Então a gente vê nas nossas pesquisas que realmente, quando a gente olha ali a geração mais jovem, a geração mais velha, tem algumas diferenças bem significativas, mas que a gente vê também como positivos o fato dessas pessoas realmente estarem encontrando ali um propósito, uma causa para defender e seguir aquilo que elas acreditam. Você trouxe esses dois extremos geracionais, eu já estava desenhando aqui na minha cabeça um exemplo dentro do contexto aqui do Habitability, né? Da engenharia, da construção, da arquitetura. E aqui a gente fala muito de casa inteligente, tecnologia. É muito interessante, né? Porque de um lado você molda também o mercado, né? Que tipo de apartamento que eu vou oferecer, né? Para esse recorte geracional. Tem valores aqui, né? Ao mesmo tempo, a minha mãe de 78 anos tem um outro valor naquilo que ela chama de lar, né, de moradia. Isso é muito interessante. Aqui tem um aspecto que conecta com o que você falou, André, de educação. Porque, e aí eu acho que aqui tem uma diferença do ativismo, do ativismo saudável e da pressão também. Porque aqui a gente tem que ter uma empatia, né? Estamos falando de recortes geracionais, o que você falou, Bruno, sobre hábito. Hábito é algo muito sério, né? Aqui a educação ela passa muito por isso, né? Empatia, entender quem é o interlocutor, pra gente não levar para extremos também, né? Tem uma das startups de impacto até que eu tô bem envolvida que trabalha exatamente esse empurrãozinho, né? Porque a mudança de hábito é difícil, né? Então, e até tem, né, toda uma explicação da neurociência até, assim, que a gente precisa é difícil mudar um hábito. Você tem que desaprender e reaprender é muito mais difícil do que você aprender. Então, tem essa questão da educação hoje na escola, as crianças já têm hoje... Eu lembro da minha filha chegando em casa... sei lá, com 5 anos, e falando, não pode deixar o chuveiro esquentando, vamos colocar, aberto esquentando, vamos colocar o balde ali para utilizar a água. Eu lembro disso, a gente não aprendeu isso na escola, então tem esse efeito, né, que a escola já tá também mais pronta, né, infelizmente no nosso Brasil ainda não é totalmente democrático todo esse ensino, mas já e acho que isso muda, né, eu acho que tem uma questão também da gente ter essa empatia, né, o ser humano conecta muito com as causas sociais, porque a gente se identifica no outro, né? Quando a gente vê a dor do outro, isso a gente identifica com a nossa dor, enfim, é difícil, obviamente, a gente se colocar exatamente nos sapatos do outro, mas a gente se toca. Então, acho que isso também, essa informação estando mais à tona, né? Mais aberta, a gente acaba tendo uma conscientização em massa. Acho que é essa responsabilidade, né? De uma comunicação que educa, que respeita, né? Eu acho que a gente está falando muito também hoje da questão do respeito, de diversidade, de inclusão, de você tomar cuidado, né? Assim, nós... em situações... da gente assumir o nosso papel de privilégio, né? Todo mundo tem o seu papel de privilégio ou não, mas de assumir o nosso papel e ver onde que a gente pode melhorar a comunicação para o outro se sentir melhor. Acho que isso tudo tem impacto, né? Assim, a forma com que você fala, com que você, às vezes, olha no olho, com que você cumprimenta uma pessoa, com que você respeita, tem um impacto, né, na outra pessoa. Então, acho que essa coisa da gente assumir, entender o impacto que isso tem, numa fala... é super importante. Agora, você imagina quando você é uma grande empresa, que você tem um poder de comunicação em massa, a responsabilidade que você não tem por colocar lá uma propaganda, por colocar lá um influencer para falar alguma coisa, né? Então, por isso que a gente tá vendo, né? A gente tá vivendo um momento até turbulento na comunicação, porque quando alguém fala uma besteira, já né? Então, por quê? Porque, de fato, a gente tem essa responsabilidade, as marcas têm essa responsabilidade de educar, de incluir, de mudar, né? A gente, graças, né? Assim, muito
muito bom que essa consciência tenha vindo à tona, né? De novo, tem um caminho grande pela frente, mas pelo menos veio à tona essa consciência de que não dá para esperar só do governo mudar a cultura, né? As empresas têm esse poder, as empresas têm muito poder, porque as empresas são amadas. Eu gosto de falar de um caso do show do Coldplay, não sei se vocês foram. Ele tinha todo quando a gente estava ali esperando, todo um vídeo falando das ações de impacto, todas as causas que eram abraçadas durante aquele processo. O copo era biodegradável, não sei se vocês viram, mas era antes de a cerveja esquentar, já tinha derretido, né? O copo tava mole. Então, esse foi o show, tem o das pulseiras também, né? as pulseiras elas eram feitas de material de plant-based, então não era de plástico, de petróleo, e ainda eles falavam para retornar e tudo. Mas o que eu achei muito legal daquele show é que na hora que tava para começar o show, então aquele momento que parou tudo, o vocalista entra no palco, tá todo mundo ávido por ouvir a música, ele fala assim, 1 minuto vocês vão ver um vídeo. E esse vídeo era sobre sustentabilidade. Esse vídeo falava da importância da gente se preocupar com o impacto das coisas que a gente faz, com o impacto das coisas, e passava tudo de novo. Então, tudo que era biodegradável, toda a responsabilidade, o que vinha de bike, tinha causa de lixo no oceano, enfim, tinha um monte de coisa que estava em torno, né, daquela turnê bilionária, mas eles aproveitaram, que eu acho assim, eles aproveitaram aquele momento de atenção da população. Então, todo mundo ali olhando, não é que tava todo mundo distraído conversando. Então, eu acho isso muito, muito legal. E olha que legal, voltando àquilo de Walk the Talk, né, que você falou, tá tudo muito conectado, né? A banda em si, né, a turnê, será que de fato eles levam isso pra vida deles? Né? Olha o quanto eles estão viajando, como que é o lado da conscientização direta, né, o vídeo, e o ambiente, o copo, tudo aqui precisa tá se conversando. Deixa eu puxar agora para uma conversa, daqui a pouco, né, eu vou pedir para você falar um pouco desse projeto, você está imersa num projeto relacionado à construção, né, e para trazer um pouquinho de insights que é muito interessante. Mas aqui, Bruno, tem um outro aspecto, e trazendo também muito para a nossa indústria. Nos bastidores a gente estava falando aqui, né, sobre quando a gente fala de uma obra, o consumo, demolição, resíduos, que é uma área que você conhece bastante. Quando a gente olha para a construção, para o mundo da arquitetura, da engenharia, quais os desafios que você enxerga hoje de consumo, né? Acho que a gente foi por um caminho aqui que vai para o lado do consumo de roupas, de outros itens, mas quando a gente olha para esse consumo aqui, que é um consumo de impacto, um consumo de longo prazo, muitas vezes. Quando a gente olha para obras, assim, principalmente, acho que uma das principais questões que vem é a quantidade de recursos, como a gente estava conversando aqui, né? O que aquilo vai demandar, de fato, para a gente construir e tudo mais. E ali a gente tem todo um processo, desde o planejamento até a construção e tudo mais. E eu acho que os grandes desafios estão sempre ali em todas as etapas. Quando a gente fala, por exemplo, do resíduo que a gente vai gerar ali, né? De fato, a gente precisa gerar aquele resíduo ou não? Se a gente gerar, o que a gente pode fazer com ele? O tipo de matéria-prima que eu estou consumindo, né? Às vezes a gente opta, pelas matérias-primas mais baratas ou as mais comuns, mas às vezes a gente tem uma matéria-prima reciclada ou uma matéria-prima ali que vem ali de uma fonte local e etc. Então, a gente tem esse ponto. No próprio planejamento mesmo, a gente olha ali a questão de tudo que a gente pode fazer nesse planejamento. Quando a gente fala, por exemplo, a luz natural, né? De fato, aquelas construções que dão um privilégio ali. Se você privilegia, por exemplo, a luz natural ou às vezes as entradas de ar, você provavelmente vai ter ali uma obra com uma climatização mais adequada, você vai diminuir o seu uso de energia, por exemplo. Então, assim, a obra é um exemplo bem bacana da gente falar, porque ela vai abranger tudo, né? Desde o dia a dia ali, quando a gente sempre fala do consumo, que o consumo ele abrange desde a etapa ali que você está comprando até o seu uso e até o seu descarte, né? Então, quando a gente está falando ali de uma obra, também tem isso, né? O planejar como que vai ser tudo o uso daqueles recursos, e também a gente fala das pessoas utilizando aquilo, como a gente estava comentando, né? Às vezes, se você vai demolir uma obra, precisa mesmo demolir tudo, o que você consegue reaproveitar, né? Como que você consegue utilizar aquilo da melhor forma. Então, eu vejo que os desafios aí, acho que tanto para obras, para a questão de engenharia, como para outras questões, quando a gente fala de resíduos, eu acho que geral, tem em todos os lugares, né? Então,
é uma coisa muito comum, quando a gente fala ali de canteiro de obras também, né, de dimensionar aquilo, o que é gerado. Eu acho que esse é um dos principais desafios, até porque daí a gente entra também na questão do o que a gente consegue reaproveitar, se a gente tem infraestrutura para isso, se a gente tem tecnologia para isso, etc. Então, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades ali, mas que a gente consegue ver, por exemplo, numa construção ali, como a gente começou, inteligente, né? Às vezes numa construção sustentável, que aqueles princípios acabam se encaixando também para diversos outros lugares também, outros contextos e outros setores. Nós tivemos na temporada anterior um episódio que falava de uma iniciativa que olhava para as demolições, né? O tanto de recurso que não tem ali, não só recurso do ponto de vista material, mas até recurso histórico e memória, né? Aqui, ouvindo o Bruno falar, ele foi fazendo uma descrição. O marketing tem muito de analisar o ciclo de vida de um produto, né? E aí o Bruno falando, eu analisando aqui o ciclo de vida de um apartamento, por exemplo, que é desde o pré, o durante, e esse durante, a forma como você vai conceber esse apartamento influencia no consumo de energia, de água e por aí vai, e a outra ponta, né? É muito interessante esse olhar, né? Estamos falando aqui de um longo prazo, mas estamos falando de um impacto de muito tempo e que envolve muita coisa, né? E muitos impactos, né? As escolhas que a gente faz, como o Bruno falou, né, de uma empresa que é preocupada com o material, o certificado, a matéria-prima, mas uma empresa também que se preocupa com as pessoas que trabalham lá, uma empresa que não polui, ou que é responsável por todo, né? Tem empresa hoje no Brasil que devolve para a natureza água muito mais limpa do que recebeu, né? Isso é muito legal, né? Estou fazendo um trabalho, como a gente falou, para uma empresa de material de construção, que a gente está mapeando exatamente. A empresa já faz um trabalho incrível na questão de sustentabilidade das fábricas. Tem funcionários de 20, 30 anos, assim, mas é uma empresa de 100 anos que tem funcionários de 20, 30 anos, assim, obviamente ela trata bem os funcionários, né? Então a gente tá fazendo aquele, eu falo que é o processo de autoconhecimento das empresas do caminho mais B, sabe? Do sistema B. É um processo de autoconhecimento, né? Você vai conhecendo tudo que a empresa já faz de legal, não faz de legal. Então tem muita coisa que a empresa faz de legal. E neste momento, obviamente, a gente vai ainda entender onde que a empresa pode melhorar e traçar um planejamento. Porque, de novo, o SG não adianta a gente fazer e não conseguir medir, mensurar, reportar. Métricas e dados aqui. Métricas e dados. Mas a verdade é que, na hora que a gente mapeia, como você falou, não é um impacto. Por exemplo, cada produto tem um rastro incrível, né? Qual foi a matéria-prima, qual foi o processo utilizado, aquele processo utiliza muita energia, não utiliza. Então, assim, quanto mais a gente tiver isso na embalagem, por exemplo, do produto, a gente vai poder consumir com mais consciência, né? Então, assim, hoje, de novo, a gente já vê produtos de consumo, principalmente de alimentos, hoje o alimento começou mais, assim, roupa já tem, esse produto mais... de você realmente ver lá com o QR Code e você ver por onde passou todo aquele seu produto. Na construção civil, a gente tem muita oportunidade ainda, sabe? E acho que de reaproveitamento também, né? A gente veio... Também mudei de casa recentemente, eu vejo, poxa, essa poltrona não cabe mais nesse lugar, mas se ela fosse um pouco menor, poxa, eu vou reformar a poltrona, entendeu? Não preciso de uma poltrona nova, de repente eu vou reformar a poltrona, vou dar trabalho pro tapeceiro, em vez de ir lá consumir tudo novo. Então, eu tenho um pouco esse pensamento em tudo, assim, né? Eu me lembro sempre de uma frase até pegando um gancho do que você falou antes, da gente ser na nossa casa e no nosso trabalho, né? Tem o Paul Polman, que foi o grande líder de sustentabilidade da Unilever, não tá mais lá, mas ele já grandes palestras, ele tem uma frase que eu adoro, que é assim, você não consegue ser sustentável no seu trabalho se você não for sustentável na sua vida, né? Então, acho que todo mundo tem esse papel de consciência, né? De entender o que tá fazendo, como tá fazendo as suas escolhas. Tô separando lixo em casa, isso é muito básico. O Brasil hoje separa 5% dos resíduos sólidos. 5%. Desses 5%, a gente consegue reciclar por volta de 1,5%. Porque vai sujeira junto, vai pro coletor, infelizmente vai pro coletor de recicláveis, coisas que não são recicláveis, coisas orgânicas, que tem que chegar lá, utilizar mais recurso para lavar. Então, às vezes itens, né, a gente, o isopor, não sei se não é, tem plástico que é reciclável e tem plástico que não é, então isso tudo vai misturado ali, então é muito pouco, né, a gente tem uma, né, gera muito resíduo, então a gente tem que pensar, de novo, preciso mesmo
né? Tô consumindo com menos embalagem. Tem tanto já lugar que você pode comprar de produtores locais, sem embalagem, você pode levar a sua própria sacola, você pode pedir da feira orgânica do produtor local. Então, assim, você está alimentando. Todo mundo tem esse poder de escolha, né? De comprar do próximo, de utilizar menos embalagem, de direcionar a embalagem para reciclagem. Então, assim, eu tô falando de uma mudança de hábito que é difícil, mas que a gente poderia fazer uma boa parte do nosso papel. Aqui tem dois aspectos muito interessantes, e lembrando da mudança de hábito geracional, quando você fala da empresa que você está prestando consultoria agora de 100 anos, imagina você mudar os hábitos e processos de uma companhia de 100 anos, né? A gente está falando de algo muito profundo. E um outro exemplo que você deu é que às vezes a gente olha a questão da conscientização num plano coletivo, mas é muito individual também, né? Pessoal, por isso que às vezes parece que não, mas faz muita diferença, né? Todos os exemplos que você deu de hábitos. Pessoal, passou rápido e o nosso papo está quase terminando, mas eu queria amarrar aqui com o aspecto de tecnologia. Ela falou da poltrona, Bruno, e a gente estava nos bastidores falando ali de aplicativos que você pega, pode testar, né? Vou comprar a poltrona, então eu consigo colocar, ver se fica no meu ambiente. Como que você vê hoje o papel da tecnologia como um facilitador também de reduzir, de ajudar, né? A gente falou da obra, de reduzir desperdício, de aumentar até a reflexão sobre o consumo. Acho que tem muitas ferramentas que ajudam hoje, né? Não, isso com certeza, até puxando no que a Andrea falou, por exemplo, o exemplo do QR Code, né? Quando o consumidor vai fazer uma escolha, ele tem que ter ali informações, ele tem que ter ali um embasamento para ele, de fato, se ele quer escolher de forma consciente, ele precisa que as empresas forneçam ali os insumos para eles terem a escolha de fato. E hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem hoje, cada vez mais, né, ainda é um trabalho extenso a ser feito quando a gente fala de comunicação com transparência, de deixar ali todos os impactos claros, mas com certeza um exemplo é isso, a tecnologia para as pessoas conseguirem acessar facilmente ali todas as informações que elas precisam. Às vezes no rótulo você pode ter ali ou um link ou alguma coisa que por meio dele você vai poder acessar ali uma infinidade de informações sobre aquela marca, sobre aquele produto, aquela empresa, que isso vai acabar auxiliando na hora da escolha, né? Então a gente tem isso. E também quando a gente fala da tecnologia, na questão de acessibilidade, né? Hoje em dia as pessoas conseguem acessar produtos semelhantes de diferentes marcas, às vezes diferentes preços, elas conseguem fazer a comparação ali, né? Então elas conseguem encontrar de fato, quando a gente fala de desperdício, né? Você não tem ali, por exemplo, uma roupa ali de um tipo ou outro, você consegue acessar ali uma roupa, às vezes, de segunda mão, ou às vezes uma roupa reparada, ou às vezes você consegue uma roupa, às vezes, que é reutilizada para algum propósito. Então, enfim, por meio da tecnologia, a gente vê que cada vez mais as pessoas conseguem acessar, principalmente esses serviços também, que antigamente eram mais escassos, mas, de fato, para elas consumirem ali o que elas realmente precisam, né, de saberem, né, de quem elas estão consumindo. Então, assim, a gente gosta de falar que a gente tem as seis perguntas do consumo consciente, né? Falando ali desde o começo de por que comprar, como a gente estava discutindo aqui, se realmente a pessoa precisa daquele produto ou não. Ou seja, então, com a tecnologia, ela já consegue ter mais acesso também ao que ela precisa comprar de fato ou não. Então, o que ela vai comprar, né? Aquilo que ela vai, de fato, satisfazer as necessidades dela. Então, a gente fala assim, por meio da tecnologia, as pessoas conseguem acessar facilmente ali uma infinidade de produtos e no meio desses vários produtos encontrar, não, é esse aqui que eu preciso por causa disso, disso e daquilo. Porque muitas vezes ela consome, às vezes, um produto, mas não era exatamente esse. Aí o produto vai ficar parado, ou ela vai fazer ela consumir um outro produto daqui 1 mês, sendo que aquele produto poderia durar muito mais. E as outras perguntas que a gente fala, então, que a gente fala também é como comprar, né? E aí a gente fala não só se você vai receber por correio, ou se você vai até a loja, como que você vai pagar também, etc. De quem que você vai comprar, aí entra muito a questão das informações, né? Se você quer comprar um produto, você tem ali as 3 marcas principais, você vai comprar de qual das 3? Hoje em dia, por meio da tecnologia, às vezes no ponto de venda você consegue acessar informações para fazer essa escolha, ou você consegue pelo seu smartphone mesmo. E depois a etapa do como utilizar, que aí também eu acho que é bastante interessante, quando a gente fala como que a gente está utilizando aquele produto, né? As melhores maneiras da gente usar para aquilo de fato estender a vida útil dele ao máximo possível. Então,
com as tecnologias, hoje a gente consegue, por exemplo, pensar num produto eletrônico, né, em reparar ele, ou às vezes só trocar a bateria, ou às vezes só trocar uma peça, ou às vezes comprar um produto que foi remanufaturado, ou às vezes conseguir uma atualização. Então, assim, a gente começa a ver que a tecnologia cada vez mais, ainda que a gente veja a questão da obsolescência, né, cada vez mais, todo ano, novos modelos que puxam ali um pouco para o consumismo, a gente vê que cada vez mais a gente tem esses serviços que ajudam a te dar opções de você reduzir o desperdício, de você utilizar o produto por mais tempo, de você conseguir ali evitar o consumo de um produto novo. E a última pergunta entra no como descartar, que acho que também entra a tecnologia muito forte aí, que como a Andrea comentou, a reciclagem ainda é um desafio muito grande, né? Então, algumas coisas a gente sabe como a gente vai descartar, mas ainda são poucas as iniciativas, por exemplo, as empresas que falam, pode trazer de volta o meu produto aqui, que a gente descarta corretamente, a gente reutiliza os componentes, a gente faz a reciclagem, etc. Então, assim, a tecnologia ela vem avançando e os lados positivos são esses, tanto para o consumidor, para dar ali opções para ele, né, fornecer informação, mas também dar outros serviços e também para as empresas ali, para elas poderem até aumentar o seu leque de opções também, não só ser vender produtos, mas também vender serviços, né? Então, negócio, né? A gente já vai para um lado até de Exatamente. oportunidade de negócio. André, para terminar, eu vou mudar a pergunta para você. Aproveitando essa imersão que você está fazendo nesse mundo da construção, onde você disse que tem muita oportunidade, eu vou fazer uma pergunta para a consultora agora, né? Para todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Quando você olha para a oportunidade, o que você acha que tem nesse segmento da construção, e aí junta arquitetura, junta engenharia, o que tem de oportunidade para a gente evoluir nessa discussão? Tava super empolgada pra falar dos apps aqui, já que me ajudam. Pode colocar a tecnologia no meio. Então, eu vou colocar a tecnologia um pouco no que... pegando o gancho do Bruno aqui. Então, por exemplo, hoje a tecnologia é muito básica, né? Esses grupos, essas comunidades de WhatsApp, não sei se vocês já foram pegos pelas comunidades de desapegos. Então, assim, hoje tem comunidades enormes diferentes de desapego. Então, móveis, eletroeletrônicos, celulares. Então, assim, tem, né, as comunidades hoje são 1.000 pessoas que você nunca imaginou, estão lá, façam no seu celular, chega, eu tô desapegando aqui de um celular. Então, assim, é uma coisa que, né, antes não acontecia. Tem esse app que eu acho muito interessante, que ele incentiva a reciclagem, isso para qualquer produto. É um app que chama Soma Vantagens, todo mundo pode... Começou em Salvador, é maior lá, Goiânia, São Paulo tá chegando agora nas escolas, mas é muito legal, você... trabalha um pouco nessa questão do incentivo que o ser humano precisa para mudar o hábito, né? Então, você leva os itens recicláveis nos postos de troca e você acumula pontos que você pode depois trocar por recompensas. É como um programa de fidelidade, mas para incentivar o ato de reciclagem. Isso é incrível. Falando do mercado de construção, além dessa questão dos desapegos e você poder decorar sua casa hoje com móveis reutilizados e não descartáveis ou reaproveitados e tal, eu acho que tem uma oportunidade enorme, assim, até na arquitetura em si. Eu vejo, assim, os arquitetos, assim, já projetarem com mais consciência de... a descarga que utiliza menos água, a torneira que desliga sozinha, enfim, tem, eu acho que várias coisas. O material, eu sinto muita falta, assim, da informação nos materiais mesmo. Quando você vai comprar um material, né, o negócio de pendurar toalha, torneira, chuveiro, assim, da onde vem esse material, né? Qual é a matéria-prima? Ela é reciclada, não é reciclada, é biodegradável? Tem essa disponibilidade do mercado, eu acho que tem muita oportunidade aí, sabe? Na construção civil eu vejo que tem muita oportunidade. Voltamos para comunicação e educação, né? Até na forma de o que você falou agora sobre o produto, a informação, a gente fecha muito bem aqui. Pessoal, eu tenho que terminar, mas eu gostei muito. Eu acho que tem muitas coisas pra gente repensar aqui, né? Mas fechando, e nesse exemplo da casa, do apartamento, a gente não tá falando só de um produto de longo prazo, né? A gente tá falando do lugar onde você vai viver, onde as famílias vão se modificar, onde outras pessoas vão chegar. É muito, muito legal essa conversa. Bruno, André, muito obrigado. Foi incrível. Obrigada a você. Obrigado pelo legal. convite. Podia ficar mais 2 horas aqui. Saio daqui com muitas reflexões. Pessoal, você que nos acompanha no Habitability, tem vários outros episódios que conectam muito com a nossa conversa aqui. Muito obrigado e até o próximo.